Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço ao deputado Paulo Corrêa, presidente dessa casa, por possibilitar esse ato aqui. Também parabenizo o deputado Marçal Filho por essa indicação da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher e todos os outros deputados que fazem parte. Quero agradecer o professor Benhur Ferreira. É um grande prazer, Benhur, estar falando aqui, e o convite partiu de você. É muito bom saber disso, porque a gente já tem longa data parcerias aí de conversas desde da escola também no TCE, né? E dizer também que todas as manhãs me agrada muito te ouvir na rádio. Sou ouvinte assídua. Fala muito bem a respeito de temas que me são muito caros, que dizem respeito aos direitos humanos. Senadora Marisa Serrano, minha gratidão por nos representar também, nós mulheres, né? Precisamos de representatividade sempre. Primeira-dama, Fátima Zambuja, é um prazer tê-la conosco aqui, e eu acho que é muito importante isso, né? Se fazer presente nos dá a entender que realmente a senhora se importa também com as nossas causas, que são suas também, é óbvio, né? Luciana Zambuja, companheira de luta, aí estamos sempre conversando e discutindo os assuntos referentes à violência contra a mulher. E todas as outras mulheres que estão aí, né? A delegada Joils, que é minha companheira lá da casa, a Thay Loski, né? A Carla Stefanini, Giovana, Tetê, todas as que estão aqui presentes e que, se eu for dizer o nome de cada uma, nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas é muito importante a luta de cada uma de vocês. Até porque a nossa luta, às vezes, é uma luta individual e muito silenciosa. Acho que agora nós estamos avançando um pouco para que ela não seja mais assim. Eu teria que falar aqui, tenho que falar aqui, vou falar sobre as instituições e o combate à violência contra a mulher. Mas eu não posso iniciar a fala sem falar de duas coisas específicas que me incomodam muito pela forma como estão sendo tratadas pelas instituições, pela mídia e até por nós mulheres, que é falar do feminismo e falar da questão de gênero. Tá? Primeira coisa, feminismo. É assustadora a quantidade de pessoas que não sabem o que é feminismo e que usa esse termo de forma equivocada e que tem medo desse termo. Tá? Gente, eu quero deixar bem claro para vocês aqui. Feminismo não prega o ódio contra os homens, não prega a dominação das mulheres sobre os homens. A única coisa que o feminismo clama é pela igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Eu vejo muitas mulheres dizendo que não são feministas. Eu vejo agora que a própria Secretaria da Mulher e de Direitos Humanos está fazendo uma palestra antifeminismo. Isso é um retrocesso absurdo, gente. Eu ouvi no Rio de Janeiro, na segunda-feira à noite, uma palestra, uma roda de conversa com 3 feministas que foram responsáveis, inclusive, pelo lobby do batom, foram responsáveis por todos os direitos que nós conquistamos na Constituinte, na Constituição de 1988, tá? Que é a Leila Linhares, a Jaqueline Pitangui e a Comba Marques Porto. Tá? A gente só está aqui hoje porque mulheres antes de nós participaram dos movimentos feministas e nos deram esse direito. Então, não entender o que é feminismo não é só uma ignorância, é também uma má-fé. O feminismo, se você for olhar no dicionário, ele fala que é um movimento que quer direitos iguais para homens e mulheres. Não quer nada mais do que está na nossa Constituição. Todos são iguais em direitos e obrigações, independente da condição social, independente do sexo, independente da cor e da raça. É isso que é feminismo. A gente não precisa ter medo dessa palavra. O feminismo não faz com que você deixe de usar batom, de andar de salto, de se depilar. Não faz com que você deixe de casar, se você quiser, de ter filho. O feminismo só tem a ver com liberdade. Liberdade de escolha das mulheres. Liberdade de sermos o que nós quisermos.
e respeito. Respeito à nossa condição de mulher. Então, eu não entendo como uma mulher diz, eu não sou tão feminista ou eu não sou feminista. Mas eu quero que todo mundo tenha direitos iguais. Então, é a mesma coisa que dizer, eu não sou feminista, mas eu sou feminista. Se nós queremos que todos tenhamos direitos iguais, nós somos feministas. E os homens também devem ser feministas. Porque não é possível a gente viver num mundo com desigualdade. Tem uma roteirista canadense e escritora que ela fala o seguinte, eu acho que as mulheres contrárias ao termo feminista não sabem o que ele significa. Não é um conceito que se deva rejeitar. Se você é uma feminista, acredita em oportunidades iguais. Feminismo não significa que as mulheres irão se rebelar, dominar o planeta e cortar fora os testículos dos homens. De uma forma, porque o humor também é uma forma de dizer a verdade, né, gente? Ninguém precisa ir na praça tirar a roupa para ser feminista, gente. Basta a gente entender que todas nós queremos os nossos direitos de forma igual. Então, nós somos feministas. Nós não podemos aceitar que se use essa palavra de forma distorcida, simplesmente para fazer com que nossos direitos sejam retrocedidos. Porque é isso que vai acontecer, se nós deixarmos que isso aconteça. Nós não vamos ter 30, nós não vamos ter 10, nós não vamos ter nada, se nós continuarmos achando que é normal a gente dizer que a gente não é feminista ou que a gente não é a favor do feminismo. Porque feminismo não é o contrário do machismo. E outra coisa que eu quero falar é com relação à questão de gênero. Essa palavra gênero virou uma palavra que parece que é um palavrão. Se eu chegar aqui e falar gênero alimentício, é capaz de falarem que eu estou fazendo ideologia de gênero, que para mim é um factoide, com todo respeito, que não existe. Quando a gente fala em gênero, a gente fala em desconstruir padrões culturais que impõem impostos a homens e mulheres. Quando a gente fala em gênero, a gente fala que não é mais possível a gente criar meninos para entender que é natural, e até meninas, que é natural essa masculinidade agressiva, tá? E essa feminilidade submissa. Não basta mais nós criarmos nossos filhos para eles respeitarem as mulheres e não baterem em mulheres. Nós precisamos educar nossos filhos para eles saberem que nós, mulheres, somos seres humanos como eles. E, por isso, temos que ter o mesmo respeito, os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Gênero, gente, não ofende a família. O que ofende a família é a violência contra a mulher dentro de casa. O que ofende a família são os abusos intrafamiliares, porque 80% das nossas crianças são abusadas sexualmente dentro de casa. É isso que ofende a família. E é contra isso que nós temos que lutar. E onde que essas crianças denunciam o abuso intrafamiliar? É nas escolas. Se as escolas não puderem falar disso, esses abusos vão ficar guardados dentro das casas. E eu sei, porque eu vou em escola dar palestra. E não tem uma palestra que eu saio de uma escola sem uma denúncia, pelo menos, de abuso de criança e adolescente ou de violência doméstica. Então, nós precisamos ter um senso crítico de saber se nós queremos acreditar em tudo que nos vem como sendo bom, como sendo o que vai resolver nossos problemas, ou nós queremos olhar e colocar o dedo na ferida para ver o que nós vamos, pelo que nós vamos lutar efetivamente e pelo que vale a pena lutar. Então, essas duas coisas eu queria falar, porque eu acho muito importante num país onde uma mulher morre a cada 2 horas, num estado onde nós já tivemos 10 mortes de mulheres só esse ano, dentro das suas casas, praticamente, por pessoas que tinham relacionamento. Num país onde 37% dos homens dizem que a Lei Maria da Penha faz as mulheres desrespeitarem os homens, segundo pesquisa realizada pela ONU em 2013, onde 89% dos homens diz que é inaceitável que a mulher não deixe a casa em ordem,
onde 85% dos homens dizem que é inaceitável uma mulher que beba, onde 69% dos homens acham inaceitável que uma mulher saia com suas amigas, e onde 46% dos homens acham que roupas justas e decostadas são inaceitáveis, mas não acham que é inaceitável os estupros que acontecem a cada 11 minutos no nosso país. Nós precisamos mudar isso. Está nas nossas mãos. Não só das mulheres, mas dos homens que estão aqui. Porque ser feminista não é ser contra os homens. Falar em gênero não é falar contra as famílias. Nós precisamos de paz e tolerância no nosso país. Nós precisamos de respeito. Nós precisamos parar de achar que a gente tem o direito de julgar o outro. Os nossos valores são nossos. O do outro é dele. E precisa ser respeitado, desde que não infrinja a lei. E aí eu vou falar que nós temos a terceira lei melhor do mundo em termos de proteção à mulher. A terceira. Mas por que nós ainda temos esses números alarmantes? Porque a gente não conseguiu colocar em prática a totalidade da lei. Porque a primeira parte da lei que fala em políticas públicas não é colocada em prática como ela deve, porque nós não temos estrutura, porque nós sempre não somos prioridade nesse país. E se as mulheres não começarem a mudar essa realidade dentro dos parlamentos, nós vamos continuar não sendo a prioridade nesse país, nem nós, nem nossos filhos. Então, nós precisamos fazer políticas públicas e pensar em políticas públicas que realmente resolvam alguns problemas. Agora, não é simplesmente fazendo leis no mês de março, que é o mês da mulher, ou mexendo na Lei Maria da Penha e remendando ela a todo momento. Gente, todo mundo sabe que uma coisa remendada não fica boa. Essa lei foi feita por um coletivo de mulheres, ela foi estudada. E tem não sei quantos projetos no Congresso Nacional querendo mudá-la em tópicos que vão enfraquecê-la. Porque não é do conhecimento de quem trabalha diariamente, é simplesmente para mostrar que se está fazendo algo pelas mulheres. Mas não é assim que se faz algo pelas mulheres. É dando estrutura para que a gente implemente a primeira parte da Lei Maria da Penha. Então, o que nós precisamos? Nós temos violências institucionais contra as mulheres. Por quê? Porque falta serviço e falta política pública. Falta creche, falta kit de emergência nos casos de estupro. Tá? Falta programa sério de planejamento familiar, que não existe. Pelo menos eu fui juíza do interior, eu nunca vi um programa sério de planejamento familiar. Demora 9 meses para uma mulher conseguir se submeter a uma laqueadura. Quando ela vai se submeter, ela já está grávida de novo. Porque muitas vezes o homem não deixa ela tomar medicamento ou não deixa ela se proteger. Porque ela é vítima de violência ou até de estupro marital. Então, não é... E mais, para ela fazer a laqueadura, ela precisa da autorização do marido ou do companheiro. Isso é inadmissível, que uma mulher precise da autorização de um homem para mexer no seu corpo. Nós temos que parar de ser hipócritas. Nós não queremos discutir o aborto de forma séria desse país. Eu não sou, é óbvio que ninguém é aqui a favor do aborto. Se perguntar, ninguém vai ser. Eu não abortaria. Eu não sou a favor do aborto. Agora, eu não posso fechar os olhos para as milhares de mulheres que estão morrendo diariamente, geralmente pretas e pobres, porque não têm acesso ao planejamento familiar, não têm condições de criar seu filho, é abandonada pelo homem e acaba recorrendo a isso como último recurso. E morre. Então, falar que é contra o aborto porque é a favor da vida é uma falácia, não é uma verdade. Porque se você é a favor da vida, você também tem que ser a favor da vida dessas mulheres que estão morrendo. Porque mulheres ricas fazem aborto em clínicas clandestinas ou em outros países. E as pobres morrem. Um projeto de emenda constitucional, ele foi desarquivado agora, em que prevê que a proibição total do aborto, inclusive em caso de estupro, inclusive em caso de mulheres, em caso de estupro, de risco de vida para a mulher e de feto anencéfalo. E o desarquivamento foi assinado por mulheres. Agora, dizer que é a favor da vida, e você está escolhendo, então, porque a vida da mulher está em risco, ela não pode fazer um aborto? Se a vida da mulher estiver em risco, você não pode fazer um aborto? Que vida
vida que você está escolhendo? E as 80 mil crianças que estão nos abrigos e que ninguém se preocupa depois que nascem? Eu fui juíza da infância durante 11 anos. Quem que é a favor da vida de verdade? Qual vida? Qual vida que importa para nós? Será que a vida do pobre, do preto, da periferia importa a mesma coisa para nós do que a vida do rico, a vida da classe média, da elite? Nós precisamos ter senso crítico, gente. Nós precisamos fazer esse juízo crítico. Isso é uma coisa que a gente não pode mais fugir. A hipocrisia nas discussões está matando esse país. A polarização de entendimentos está matando esse país. Eu não tenho partido político, eu nem posso ter. Eu sou juíza. Eu não me meto em questão política nenhuma. Quem me conhece sabe. Agora, eu não posso fechar os olhos para isso, porque isso se trata da vida de pessoas. Isso se trata da vida de mulheres que estão morrendo todos os dias. Não há prevenção para a gravidez na adolescência. Não há. E o Estatuto das Famílias, que logo, logo vai ser desarquivado, que está lá parado, não fala em nenhum momento em prevenção da gravidez da adolescência. Fala só no cuidado da adolescente grávida. Eu quero que se cuide dela para que ela não fique grávida. Não para que nós tenhamos que cuidar dela grávida. Porque não é justo com uma adolescente ter que passar por isso, depois de uma situação, às vezes até de violência ou de coação que ela passou. Ou não, mas que seja. Mas nós precisamos pensar na prevenção disso, nós precisamos falar em sexualidade. Nós precisamos parar de achar que isso é um tabu. Então, tem falta, é uma violência institucional, nós não temos uma política de educação sexual, ausência de serviço de saúde, tá? Porque existe uma estrutura falha hoje, não adianta a gente fechar os olhos para isso, em que o Estado como um todo, inclusive, eu não vou tirar aqui o Poder Judiciário, tá? É falho. A gente é falho, e a gente tem que reconhecer isso, e a gente tem que saber por onde que a gente vai começar para mudar essa realidade no nosso país. Então, nós temos falhas de tudo, nós temos falha em segurança pública, principalmente nas periferias, tá? Onde as mulheres são mais violentadas, mais estupradas. Né? Então, a cada 11 minutos nós temos um estupro no nosso país, e essa mulher que vai ser estuprada, se passar essa emenda constitucional, não poderá fazer um aborto. Ela não terá direito. Então, essa deficiência de política pública, essa violência institucional, essa deficiência de serviços públicos adequados, ela atinge majoritariamente as mulheres mais vulneráveis, que são as mulheres negras, que são as mulheres indígenas, que são as mulheres com deficiências. E nós fizemos políticas públicas ainda de maneira generalizada, de maneira geral, como se nós fôssemos atingir toda a gama de mulheres que necessitam. E não vamos atingir. Enquanto a gente continuar fazendo leis, e continuar fazendo política pública, e continuar fazendo programas e projetos com base numa generalização de mulheres, sem categorizar, sem separar e sem categorizar as vulnerabilidades que tem, a gente não vai atingir a gama de mulheres que nós precisamos atingir, e nós vamos continuar sendo um país desigual, um país machista, um país homofóbico e um país racista. E eu não quero minhas filhas vivendo num país assim. E eu também não quero sair do país. Eu quero mudar essa realidade. Obrigada.